Tudo bem, pessoal? Eu não sei se já aconteceu com vocês de repente começar a desenvolver uma alergia de alguma coisa que nunca tinha feito mal. Eu tenho um negócio desse. Coisas assim que eu comi que antes não fazia nada, agora como e eu vejo que me dá alergia. Pois é, eu acabei desenvolvendo uma alergia ao camarão cru e mais ou menos assim, para ter uma ideia, uns 10 anos atrás, quando eu fui para o Japão estudar, lá eu ia naquelas lojinhas de sushi e lá eles servem um nigiri sushi com amaebi. A amaebi é um camarãozinho pequenininho, fininho assim, que ele vem cru em cima do sushi. E eu comi aquilo várias vezes e nunca me deu problema. E aí uns 6, 7 anos atrás, ou não, acho que um pouco menos, uns 5 anos atrás mais ou menos, eu comecei a perceber que toda vez que eu mexo no camarão cru ou que eu como um camarão mal cozido, alguma coisa, me dá uma alergia muito forte. Só de mexer no camarão cru assim, sem luva, começa a inchar os dedos, fica vermelho, sabe? E se eu comer um camarão mal cozido ou camarão cru, gente do céu, a língua pinica toda e a garganta começa a fechar. Nunca aconteceu assim de ser muito forte, mas a primeira vez que eu comi eu senti que a garganta ia fechando bem devagarinho. E aí na hora me deram para tomar água com gás e eu vi que passou, foi bem de leve assim. Mas eu fiquei bem preocupada e não sabia por que isso tinha acontecido. E aí eu estava assistindo TV um tempo atrás e eu vi um programa japonês entrevistando uma dermatologista. E ela estava explicando um dos motivos pelos quais surgem esse tipo de alergia. E percebi que calhava de ser exatamente o meu caso. E como, conversando com algumas pessoas, eu vi que muita gente tinha esse problema, resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês. Sério? Existe um motivo pra gente desenvolver alergia? E aí a doutora estava explicando nesse programa que quando nós temos feridas nas mãos ou na parte interna da boca, então assim, lava muita louça, a mão fica ressecada, começa a descascar, fica com pequenas rachaduras, ou tá com um corte no dedo, né? Ou tá com machucado, ou cortou ali a cutícula muito rente, né? E aí a gente vai mexer nessa comida ou nos restos de comida e as substâncias penetram dentro do corpo através dessas pequenas feridas que a gente tem. O corpo entende que aquilo é um corpo estranho, né? E tenta combater aquilo, gerando os processos inflamatórios. Só que aquilo ali fica gravado no nosso organismo. E quando a gente resolve comer aquilo ali, o corpo lembra que aquilo é um corpo estranho e começa a gerar os processos alérgicos. Nossa, faz todo sentido isso. E aí, ouvindo essa explicação, eu lembrei exatamente do dia que eu acabei desenvolvendo essa alergia. E foi um mico total, por sinal, né? Porque eu tinha convidado uns amigos para jantar em casa e tinha decidido fazer um espaguete de camarões. Aí antes deles chegarem, eu comecei a limpar os camarões, só que eu tinha comprado camarão com cabeça e tudo. E aí, numa dessas, eu espetei o dedo no camarão. Aí, como doeu na hora e tal, eu lavei, só que eu continuei limpando o camarão. E aí foi quando eu acho que, pelo furinho, né, entrou. Daí, depois de uns 5 minutos, meu dedo começou a coçar e ficar meio inchado. E depois de uns 10 minutos, o meu dedo tava uma bola. Eu liguei pedindo para que alguém trouxesse um anti-histamínico para mim. Quando eles chegaram, eu tomei a medicação. Só que o problema, não sei se alguém sabe, mas essas medicações de alergia dão é um sono incontrolável. Aí nós jantamos e tipo umas 9h30, gente, eu tava caindo de sono, que eu não conseguia prestar atenção na conversa do povo. O pessoal conversando e falando, aí eu assim, Gente, tava muito mal educado aquilo. E aí eu pedi desculpa pra todo mundo e pedi pra todo mundo ir embora. Que horrível, né? Foi um mico total. Aí o pessoal sabia que eu tinha tomado um anti-histamínico, todo mundo deu risada, disse que não tinha problema, que eu não precisava me preocupar. Gente, eu me senti muito mal, porque eu taquei todo mundo pra fora de casa e fui dormir.
E aí, desde esse dia, pensando bem, que eu realmente comecei a ficar com alergia desse camarão cru. Nossa, eu sinceramente não sei o que é pior, essa alergia ou o mico que você passou. Mas enfim, no programa ela não explicou se esse tipo de alergia poderia de alguma forma regredir. Mas ela falou uma coisa muito importante, que é o que eu tenho feito, que é tomar o cuidado de utilizar luvas na hora de lavar as louças. Então, colocar as luvas, principalmente se tiver com a mão ferido, descascado, por algum motivo você tiver com um quadro alérgico ou qualquer coisa, é importante que para entrar em contato com a comida, esteja-se de luvas para que isso não venha a provocar nenhuma alergia futura. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você tanto quanto foi para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!